filhas e filhos do caminho, seres em travessia. Nem sempre assim que eu me apresentava para vocês, não é mesmo? Durante muito tempo, eu compartilhei com vocês a jornada do meu despertar. Falava com os despertos, as despertas, os despertandos e as despertandas. Aqueles e aquelas que estavam acordando para si mesmos. Porque eu também estava acordando, eu também estava despertando. Eu estava vivendo transformações profundas na minha vida, buscando entender quem eu era e qual o propósito maior que guiava a minha existência, que guiava a minha vida. O despertar para mim foi o início de tudo. Foi quando eu comecei a perceber que a vida não era apenas rotina, trabalho, obrigações. Havia algo muito além, algo que me chamava por dentro. E eu atendi esse chamado, sem compreender totalmente no início, mas sentindo que ele era verdadeiro, que ele era real. E foi nesse processo, enquanto eu falava sobre luz, consciência, cura e renascimento, que uma presença começou a se aproximar de mim. No início, como intuição, depois, como percepção e, por fim, como consciência. Narayá. Narayá não chegou como uma ideia, não foi algo que eu decidi criar. Não. Narayá se apresentou, ela se revelou. E naquele momento eu compreendi algo essencial, O meu despertar não era o destino, não era o final, era a preparação. O despertar era o portal de entrada, mas o caminho de Narayá era a travessia. Tudo que eu trazia antes não desapareceu de jeito nenhum. As mensagens, as reflexões, as canalizações, tudo isso se tornou base para o que vinha depois. O caminho de Narayá nasceu exatamente deste movimento, da Andréia humana despertando para a Andréia espiritual se lembrando. Hoje eu te dou boas-vindas a este espaço sagrado de luz e reconexão. Muito prazer, eu sou Andréia, eu sou a canalizadora de Narayá aqui na Terra, formando esse projeto chamado Caminho de Narayá, Travessia da Alma. Então, o que é o Caminho de Narayá? O que você ouvirá aqui não é apenas uma explicação, é um convite à lembrança. Porque o Caminho de Narayá não é um ensinamento externo, é uma frequência viva. Não é religião, não é doutrina e não é um grupo fechado. É uma travessia, a travessia da alma. E quem é Narayá? Narayá é uma consciência de luz, uma presença feminina solar. Ela manifesta a integração entre céu e terra, entre espírito e matéria e humano ao divino. Sua origem vibra nos templos cristalinos de Vega. Sua atuação na Terra se manifesta como chama azul dourada de recordação. Narayá significa aquela que conduz de volta à fonte, nascimento da consciência. Ra, fogo solar divino. Yá, retorno à origem. Narayá é retorno à própria essência. Narayá vem lembrar quem você é. Quem é Andréia no caminho? Eu sou filha da chama azul, filha da casa cristalina. Minha alma ressoa na mesma origem que Narayá guarda. No caminho, eu cumpro 3 funções: guardiã da egrégora, canalizadora, atravessadora. Tudo que eu ensino, eu vivi. Eu não trago teoria, eu trago travessia. Eu sou a canalizadora de Narayá na Terra. Ela não fala através de mim, ela fala comigo e por meio de mim. Porque Narayá, ela não está fora, ela é uma presença que se lembra dentro. A travessia da alma é o coração
do caminho. É o processo onde a alma atravessa seus véus e retorna o que sempre foi. Os 3 movimentos da travessia da alma. O que são esses 3 movimentos? Quero falar um pouco sobre para vocês. Isso para vocês. O chamado, a purificação e o retorno. Esses são os 3 movimentos que constituem o processo da travessia da alma, que eu conduzo dentro desse projeto do Caminho de Narayá. A travessia é simbolizada pela fênix azul cristalina, a chama que não destrói, e sim transmuta. Então, meus amados filhos do caminho, filhos e filhas, o projeto Caminho de Narayá, que tem como objetivo a travessia da alma, que está aqui nessa camiseta que eu fiz especialmente para esse momento, ele é um tratamento de terapia, é terapêutico. E ele vai em camadas e trabalha com o quê? Com as mulheres. As mulheres, ela é cuidada integralmente e inteira. Então, no caminho, a mulher é cuidada inteira. E as camadas que são vistas dentro desse tratamento, dentro do caminho que ela vai seguir na travessia da alma, são as camadas, né? A camada energética, na verdade, a emocional, a espiritual, a mental e a física, numa integração, porque nós somos essas camadas e precisamos ser olhadas e cuidadas dentro desses aspectos. É um caminho de verdade, não de fantasia, e é muito profundo dentro dos seus aspectos e dos seus cuidados, ainda mais tratando da alma feminina. Então, vamos falar um pouco dos símbolos do caminho. Nós já falamos já da fênix azul. A fênix azul, ela é o símbolo do renascimento. Na verdade, é a fênix azul cristalina, porque ela está também ligada aos templos de cristal, de Vega. Então, ela é símbolo do renascimento através da cura. A sua chama, que ela libera, não queima. Essa chama, ela transmuta. Sua luz reconstrói o que foi quebrado. O outro símbolo é o selo triangular. Ela é a trindade da travessia. Ela é memória, ela é cura e é retorno. Ela simboliza isso, esse selo triangular. Vocês vão ver, eu vou deixar aqui durante a minha fala e a imagem desses símbolos. A lua, então ela simboliza o sagrado feminino em movimento, a porta entre mundos, o véu que se abre. E o nome Narayá é uma frequência viva, uma assinatura de luz, o reconhecimento da linhagem. Então está mais ou menos representado aqui nessa camisa, né? O nome, a lua, o selo não está aqui, mas eu vou deixar, como eu falei, disponível para você. Então nada disso ele foi criado, tudo foi revelado, tudo foi canalizado. Nada disso eu inventei. Isso foi revelado para mim durante todo esse processo. Vamos falar um pouco aqui da etapa atual do projeto. O que eu quero explicar para vocês? Esse projeto ele está em fase de construção e de divulgação experimental. Apesar dele ter sido revelado para mim no ano passado, em abril, muitas coisas estão sendo ainda canalizadas, estruturadas. É importante dizer que o projeto ele existe, já caminha, mas ele está sendo refinado, porque muito é revelado e muito é trazido durante a formação desse projeto. Mas mulheres já estão sendo atendidas agora, e não por acaso. E ele se formaliza, ele se inicia com portas de entrada. Então essas mulheres são contactadas, não ao acaso, são escolhidas, são tocadas intuitivamente por Narayá através de mim, e elas são convidadas a fazer parte desse projeto inicial, né, que está se integrando, que está se formando. Mas existem as portas de entrada.
Então, atualmente, dentro do projeto, paralelamente ao caminho, existem duas portas de entrada da qual eu utilizo hoje, que é a escuta da alma com as cartas sagradas e a leitura terapêutica integrativa. Por quê? Porque nós estamos respeitando esse momento de formação. Porque o projeto em si é algo muito mais profundo, é algo em que você determina que é a hora de mudar, que é a hora de fazer as suas escolhas, suas transformações até o objetivo, que é saber quem você é dentro dessa vivência que você tem hoje. Então essas portas, elas garantem ética, cuidado e respeito ao tempo da alma. Então é importante que a gente saiba aqui que tudo está acontecendo com um objetivo, um acompanhamento, para que quando esse projeto ele for aprofundado, formado como ele tem que ser, as almas corretas, as almas que estejam preparadas, o adentre. Se você sentiu o chamado, permita-se caminhar conosco. O caminho não pede pressa, ele pede presença. É um convite. Não é nada corrido, forçado, não é nada para ontem. Por quê? Tudo tem o seu tempo. E eu gostaria muito que você olhasse, escutasse esse recado, esse convite e esse momento, porque aqui é um local sagrado. E eu agradeço muito por você estar aqui, quem está vendo esse vídeo, e que a luz de Narayá te envolva, te guie e principalmente te lembre do que você é em essência. Esse é o convite para você estar aqui. Então, se você ficou curioso, algo bateu aí dentro de você, entre em contato, fale comigo. Eu vou deixar todas as redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Dá sua curtida, seu comentário. Comece a seguir o caminho, esse projeto que veio de todo um caminhar de perguntas, de questionamentos da minha existência. Eu mudei. Eu não sou nem de longe a pessoa que eu era antes de estar aqui. E aceitar esse chamado. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E agora vocês são os meus filhos, minhas filhas do caminho e seres em travessia. E uma coisa que eu usava ainda durante o meu despertar, vou continuar usando aqui para finalizar esse vídeo. A minha alma abraça a sua. Namastê.